19, verso 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor é o que prevalece. Será que eu e você temos deliberado muitos planos no nosso coração? Será que a nossa vida está cheia de planos que foram deliberados por nós? Mas eu pergunto para você, você está vivendo o propósito de Deus plenamente? Um exemplo clássico é o Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. 700 anos antes do nascimento de Jesus, concebido pelo Espírito Santo, pela semente do Espírito Santo, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, profetizou a vinda de Jesus. E Jesus veio e cumpriu a sua missão, cumpriu o propósito que foi estabelecido na eternidade. Numa certa ocasião, nos evangelhos, ele declarou: minha comida é fazer a vontade daquele que me viu. E na cruz do Calvário, ele afirmou: Pai, está consumado. Eu completei a missão. Propósito, finalidade, projeto, vontade de Deus estabelecida antes, pré-estabelecida antes. Deus estabeleceu o propósito e autorizou o nosso nascimento. Nós não nascemos e depois Deus estabeleceu o propósito. Nós nascemos para cumprir o propósito que foi estabelecido na eternidade. Certa ocasião, Moisés viu um egípcio maltratar um hebreu. E aquilo trouxe uma ira muito grande, uma indignação muito grande. Ele tomou uma atitude muito drástica. Por quê? Porque ele era um libertador. Ele nasceu para ser um instrumento de libertação. E ele foi escolhido por Deus para ser um instrumento de libertação para os hebreus, que sofria diante de Faraó, diante de uma escravidão imposta por Faraó. E Deus levantou Moisés para ser um instrumento de libertação. Nós aprendemos na escola bíblica, nos rudimentos da fé, nos ensinos básicos e primários, que dons são capacitações dadas por Deus para edificação do corpo. Deus nos deu os dons para nos equipar, para cumprirmos o nosso propósito, que vai trazer edificação para o corpo, que vai expandir o reino de Deus, e Deus espera que eu e você sejamos cooperadores com Ele. E de que forma podemos ser cooperadores de Deus? Sendo cooperadores de Deus para cumprir o propósito que Deus estabeleceu. Orando, buscando a face de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando, recebendo as orientações do Espírito Santo. Deus espera que eu e você façamos isso. A Bíblia diz que nós somos edifício de Deus, que nós somos lavoura de Deus. Isso quer dizer que o Senhor é o nosso edificador, construtor, que o Senhor é o nosso agricultor e que somos cooperadores de Deus para cumprir o propósito que Ele estabeleceu. Sabemos que todas as coisas agem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Qual é o seu propósito? Você já perguntou para o seu? Você está vivendo o propósito de Deus? O projeto, a finalidade pelo qual você foi criado? Nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo. Em Atos, capítulo 9, olha que texto interessante, que texto importantíssimo, que fala sobre o propósito. Atos, capítulo 9, verso 15. Jesus dizendo a Ananias: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. O propósito do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, está lá em Romanos 11, verso 13. E aqui em Atos capítulo 9, verso 15, Jesus fala isso para Ananias. Ele apareceu para Ananias numa visão, e uma coisa interessante, Deus poderia levantar os discípulos, os apóstolos, mas levantou Ananias. Este também era o propósito de Ananias. O privilégio de impor as mãos sobre o apóstolo Paulo e dizer: irmão Saulo, o mesmo Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, me mandou aqui para que você volte a ver e esteja cheio do Espírito Santo. Esta
foi a finalidade de Ananias de ir até onde o apóstolo Paulo estava, orar pelo apóstolo Paulo. Que privilégio! Deus não levantou nenhum dos apóstolos, mas levantou Ananias, que era um discípulo simples que estava ali. E Deus designou ele para esse propósito, orar pelo apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que ele foi um vaso escolhido por Deus, não só para ser o apóstolo dos gentios, mas também para ser o doutrinador da igreja. Jesus usou ele para ser o doutrinador da igreja. Dentre muitas definições de propósito, o propósito também é a intencionalidade de Deus. O propósito é a intencionalidade de Deus, foi a intenção de Deus, foi algo deliberado pelo autor da vida na eternidade. Ele construiu o nosso propósito, ele projetou e depois autorizou o nosso nascimento. Nós não nascemos para depois o Senhor estabelecer o nosso propósito. Não, nós nascemos para cumprir o propósito que foi pré-estabelecido na eternidade. Você consegue ver a importância do seu propósito? Você está vivendo ele? Nós aprendemos na escola bíblica que dons, lá nos rudimentos da fé, lá nos princípios elementares, básicos da nossa fé cristã, lá na escola bíblica, a maior escola do mundo, uma escola maravilhosa, que dons são capacitações dadas por Deus para a edificação do corpo. E Deus nos deu, no mínimo, um dom espiritual, ou dons espirituais, para cumprir o nosso propósito. São ferramentas para que a gente possa cumprir o nosso propósito, edificando o corpo de Cristo, glorificando a Deus, glorificando o Senhor, porque os propósitos vividos na sua plenitude glorificam o Senhor. Qual é o seu propósito? Deus deliberou isso, foi algo intencional da parte de Deus. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas agem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Projetos revelam propósitos e propósitos glorificam a Deus. Porque eu e você devemos viver o nosso propósito totalmente, porque isso vai resultar na glória de Deus. Vai glorificar o nome do Senhor, porque foi para isso que nós nascemos. Nós compramos, vendemos, viajamos, temos família, compartilhamos. Mas eu quero dizer para você que eu e você só seremos plenamente satisfeitos se vivermos totalmente o propósito de Deus. O apóstolo Paulo, o propósito dele era ser o apóstolo dos gentios, o doutrinador da igreja. O propósito de Moisés era ser um instrumento de libertação. O propósito de Jesus, o Verbo vivo, a palavra encarnada, o Deus Todo-Poderoso, era vir ao mundo e resgatar tudo que foi entregue por Adão a Satanás, resgatar todas as coisas para Deus. Adoração, libertação, salvação da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha a vida eterna. A missão de Jesus foi essa, ir à cruz, e ele foi. Você conhece o seu propósito? Você tem orado por isso? Você tem meditado nas Escrituras, pensando nessa finalidade de viver totalmente, abundantemente o propósito de Deus? Pergunte para o Senhor. Deus não deixa nenhuma pergunta sem resposta. No tempo de Deus, Ele vai te responder. Desde que você esteja ajustado. A Bíblia diz que nós somos edifício de Deus, nós somos lavoura de Deus, nós somos cooperadores de Deus. De que forma eu e você podemos ser cooperadores de Deus? Cooperando com o Senhor, no cumprimento do propósito dele na nossa vida. Deus conta conosco. Deus espera que eu e você sejamos cooperadores dele, na manifestação da vontade dele. O propósito de Deus é a vontade de Deus em movimento. É a vontade estabelecida por Deus, é o projeto de Deus em movimento. Isso tudo resulta na glória de Deus.
Deus te abençoe grandemente, meu amigo. Meu irmão e amigo, que possamos sinceramente descobrir, se você já sabe o seu propósito, continue firme. Não saia do seu propósito. Não saia. Não tenta se aventurar por outros caminhos, se não for para viver no propósito de Deus. Não troca os planos, o que as pessoas acham. Não troca o seu propósito para viver os seus planos. Mas continue. Continue vivendo. Se você já sabe, continue vivendo plenamente o propósito de Deus, porque isso vai resultar na glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.